Doutora Raquel. Oi, agora sim, gente. Vamos aceitar a Raquel aqui agora para participar. Agora sim. Olá, Esses imprevistos acontecem, né? tudo bem? Isso, Tudo bem, você. Opa, meu fone aqui, vamos botar para cá. tudo ótimo. Vamos lá, eu vou mandar uns aviãozinhos aqui da live para o pessoal poder assistir. Vou mandar uns aviãozinhos aqui. Quem está entrando, compartilha com os amigos aí, com as mamães. Gosta de saber um pouquinho aí sobre medicina chinesa, sobre as crianças. A gente vai falar um pouquinho sobre birras hoje. E a doutora Raquel aqui, que é pediatra, né? Doutora Raquel, Sim. minha pediatra querida, da minha filhota. Oi, Gi, tudo bem? Vamos falar um É, pouquinho então, mas Raquel? não só pediatra, né? Agora eu já trabalho há É, vários anos, ou seja, desses 20 anos médica e 20 anos como pediatra, mais da metade já com medicina chinesa. Então, junto com a medicina chinesa, eu comecei a desenvolver um trabalho que a gente diz sistêmico, né? Quando a gente trabalha a mãe, o pai, os avós, trabalha o a sistema da família, né? mão. Isso é muito gostoso. A gente trabalha a família, né? E, e hoje o tema legal, né, que a gente escolheu de falar de birra, né? Então, Birras. não sei, se você quiser me fazer pergunta, eu posso ir falando já alguma coisa e vai ser muito legal essa interação, né? Da gente falar para as pessoas. Então, ouçam, porque vai ser uma live pequena. A ideia é que a gente faça temas e lives pequenas para vocês pegarem várias dicas legais. Não vai ser um monte de coisa. Por exemplo, É. que massagens, que pontos, que óleos que a gente pode usar junto com a massagem, né? Que seriam Uhum. da acupuntura e que podem ajudar essas crianças, que melhora na alimentação, né? Eu acho que eu colocaria isso como tema principal do conversa de hoje. Eu acho que a gente tem que falar um pouquinho, né? Fala um pouquinho sobre o que pode estimular, né, as birras nas crianças, né? O que a gente tem que estar atento ali, né? A gente sempre ouve falar de rotina, né? São várias coisas que vão influenciar aí no dia a dia dos pequenos que podem levar ou não, né, a essas crises aí que eles acabam entrando, né? Então, Fala um pouquinho. birras, elas podem vir, né, pensando em medicina chinesa, num diagnóstico da medicina chinesa. Então, vamos pensar num cenário, né? A criança está lá no shopping fazendo compras, por exemplo, e a criança, não, eu quero, não sei o quê. E aí se joga no chão, dá aqueles gritos. Então, assim, pela A gente medicina escuta falar que é sempre aquelas fases das crianças, né? São chinesa, saltos, desenvolvimento, isso aí existe mesmo? sim, sim. Então, pela medicina chinesa, esse típico birra, assim, vamos exagerar, vai? Essa coisa do o grito e, assim, até às vezes a criança até pode pegar objetos, jogar objetos, né? Ser uma situação mais complicada. Mas vamos, antes dessa situação mais complicada, vamos pensar numa criança chorando extremamente e gritando. Então, isso fala muito a favor de uma estagnação do que a gente fala, que é a energia do fígado, né? Então, o grito é uma das coisas que é o sintoma chave para saber que o fígado dessa criança, ou mesmo de adulto, quando o adulto está muito irritável, né? Sim. Sabe que o fígado não vai, né? E o fígado é o nosso depósito das emoções, né? Exato, o fígado ele é o general, ele que é o aplanador das emoções, Comanda, né? ele que comanda. Então, assim, um fígado que vai bem, que flui bem, então a gente vai estar com as emoções mais equilibradas, não vai ter aquela coisa, por exemplo,
muito extrema, ou um medo muito extremo, uma raiva muito que fica persistindo por horas e dias, etc., ou uma tristeza que fica persistindo. Então, óbvio que as emoções, elas fazem parte do nosso processo de vida, né? E das Sim. crianças que estão aí enfrentando com, né, a criança, ela quisesse ter a oportunidade de ter capacidade de fazer essas coisas, então ela se frustra, por exemplo, e só pela frustração de não conseguir fazer uma coisa, né? Às vezes ela entra num estado de irritabilidade. Então tem várias circunstâncias. É difícil, Que claro. pode fazer essa estagnação, fazer o fígado ficar estagnado, né? O que vai proporcionar? Tem alguns fatores, né, que fazem ter essa estagnação? Uma delas já é a própria situação congênita, né? A criança que vem já de uma situação já energética dos pais com alteração da parte energética do filho. A outra questão que é muito importante, que a gente devia lembrar sempre, é a alimentação, né? Não tem como a gente não falar de birra e perguntar para o pai o que essa criança está comendo, né? Uhum. Açúcares, principalmente, né? Comidas industrializadas, né? Uma comida regrada, ou uma comida muito monótona, é a mesma coisa. Então, aquela diversidade que a gente precisa oferecer para qualquer ser humano, quer seja criança ou adulto, a gente deveria não fazer, por exemplo, de Sempre as mesmas coisas, né? peixe, outro dia comer frango, comer carne, não é comer carne todo dia, então habilidade e principalmente os açúcares, né? Os açúcares é importante e todo mundo acho que já conseguiu observar uma criança Eu depois que acho come açúcar, que como ficam, né? eu percebo na Letícia, né? Desde pequena, né? Quando ela tinha esses acessos, essas crises assim, eu sei que é porque ela comeu muito açúcar. Né? E é batata, né? A gente tira e consegue perceber que tem a melhora, né? E aí, com relação a especificamente o que eu trabalho mais, né, Cris, que são as fórmulas magistrais chinesas, que são fórmulas bem regulamentadas pela Anvisa, né? Realmente o Brasil está bem avançado nessa ciência milenar, né? São fórmulas de muitos anos, né? São milenares mesmo. Então, para que eles chegassem numa fórmula perfeita, foram muitos anos de experimentação, né? E essas fórmulas, infelizmente, não têm uma receita pronta, né? O que é grande paixão minha com relação à medicina chinesa é essa individualização do tratamento. Não tem como fazer protocolar uma coisa assim, você Sim. está com uma Geral para todo mundo lá. coisa, você está com criança fazendo choro noturno, é tal fórmula. Não, né? Claro que existem fórmulas que são mais, digamos, dá para fazer um conjuntinho. Olha, essas são mais a nível emocional, essas são mais a nível de fígado, de desintoxicar o fígado. Essa vai dar um suporte para o coração. Então, por exemplo, crianças muito chorosas, muito sensíveis, em que falou um A, assim começa a desabar, a chorar. Então, tem que reconhecer a parte, o diagnóstico energético, então saber se tem um excesso de yang ou um excesso, uma deficiência de yin, uma estagnação da energia ou estagnação de sangue, deficiência de sangue. Por exemplo, para você ter uma ideia, Cris, uma deficiência de sangue do coração pode dar um estado choroso, tipo aquele que a gente fica quando vai quase para menstruar. Então, Uhum. teoricamente, nós que a gente já leva tensão pré-menstrual, fosse a coisa mais natural, mas tem tratamento real da causa da tensão pré-menstrual, né? Que é Uhum. tratar essa deficiência de sangue do coração. É coisa meio doida, assim, né? Mas é isso. Então, tem fórmulas magistrais que fazem essa tonificação do sangue. E aí, eu vou dar alguns exemplos, vai. Gamai das Altang, é uma fórmula que trata O gamma muito é para tirar aquela tristeza, né? aquela criança que faz birra aí.
e tá chorando muito. Então tem essa durante a anamnese, por isso que minhas consultas são longas, normalmente aí ao redor de uma hora e pouquinho. Por quê? Porque os sintomas, além de assim, a criança está fazendo muito birra e só chora o dia inteiro, ou está acordando à noite, tá vindo para a cama e chora, tem terror noturno, ou mesmo síndrome do pânico, né? E aí, né, tem crianças um pouquinho mais graves, infelizmente, assim, com quadros de ansiedade mais profundos e tudo, e que respondem muito bem às fórmulas magistrais chinesas e, claro, a esse equilíbrio da parte alimentar, de hábito de vida. Adianta a criança que está o tempo inteiro no computador? Às vezes, Ah, não. já vi bebê de 2 anos com o iPad, assim, na barriguinha, segurando, assim, e vendo o desenho. Claro, está no centro energético aqui do estômago, que é o plexo, digamos assim, é o centro das emoções, de certa maneira, aí, né? Então, são pequenos detalhes que a gente pode ir identificando e pode melhorar muito com relação a essas coisas. E também tratar o âmbito familiar, porque muitas vezes essa criança está fazendo tanta birra, né? Ou mesmo está fazendo uma hiperatividade, déficit de atenção, eu digo assim, entre aspas, porque às vezes faz um diagnóstico assim, né? Sim. Você tem ouvido falar. E muitas vezes até são medicadas, né? Com medicações com todos os seus efeitos colaterais, a criança fica aí um pouco sedada. Mas na verdade o que ela está precisando é de atenção mesmo, né? Os pais Uhum. ou mais, ou o tempo inteiro no celular. Botam muitas atividades, às vezes, para a criança, né? E não foca em ter ali um momento de conexão, Que né? é E aquilo fala, você falou do coração, né? Eu não sei falar com as suas palavras, eu uso medicina chinesa faz muitos anos, já tem 7 anos, mas é como se faltasse alguma coisa ali, né, no coração, né? Então a criança ela vai demonstrar dessa forma, que está sentindo falta ali do amor realmente, né? Dessa conexão. ou faltando, que foi o exemplo que eu dei, que seria, por exemplo, o gamma das águas, Sim. ou tem um excesso do calor do coração. Por exemplo, casos de ansiedade ou de irritabilidade, daquela birra clássica mesmo, é um Aham. yang no fígado, que aí o fígado está aqui embaixo, né, que a gente chama de aquecedor médio, até aqui perto do estômago. E aí esse calor sobe para o coração, às vezes fazendo quadro também respiratório, que sobe isso, ou mesmo dor de cabeça. Esse calor, essa intoxicação, digamos assim, ela sobe. E aí atinge dando insônia, às vezes até palpitações. Caramba. A criança fica muito agitada e não consegue focar. Não consegue focar. Sim. Apesar de que a birra, né, eu acho que até uma leitura minha, né, pelo tratado do pediatra, ele falou assim, é de 1 ano a 4 anos. Né? Mas, gente, tem adulto que faz birra ainda. Eu às vezes faço birra. É O meu, claro, porque a gente não está bem 100% do tempo, né? E a gente também, às vezes, quer atenção, né? Precisa, né? os nossos companheiros, a gente faz. Então, é isso, Cris. Então, lembrar as pessoas que hoje em dia existe uma medicina natural que trata a causa desses processos emocionais da criança. Sim. Né? A situação emocional não está no nível órgão e víscera, está, porque é congestão de energia que está represada, que está mesmo, já teve momentos assim que às vezes não aguenta nem a nossa própria sombra, né? Então isso é muito estagnação do qi ou energia do fígado, né? Então a gente trata, por exemplo, com o chai roxo gantang, ou mesmo o Hum. long Tang, são fórmulas milenares, como eu tinha falado antes, que vão tratar o fígado, que é esse maravilhoso órgão muito relacionado à parte emocional, né? E de birra, também eu diria, de fórmula, usar o Rentang, que ajudaria muito a criança num, por exemplo, tivesse um aspecto de estar muito irritável durante o dia e tal, e ao mesmo tempo tem muito medo à noite. Não quer Sim. dormir, ou tudo bem esse aconchego na paz,
uma situação mais complicada mesmo, a criança que não consegue o sono, tem pesadelo. Ah, eu me lembro da Letícia, né? Até eu conhecer os olhos também, mas eu uso ainda a medicina chinesa, não é porque eu comecei a usar uma coisa que eu deixo a outra. Eu gosto de tudo, né? Mas a Letícia usou bastante essas fórmulas que a doutora Raquel tá falando, né? Até os seus, sei lá, de vez em quando ainda usa, né? Mas eu acho que até uns 4, 5 anos ela teve vários períodos que a gente utilizou bastante. Eu me separei do pai dela, né, com 3 anos e meio mais ou menos, né? Foi quando começou a pandemia. Ela entrou numa fase muito desafiadora, né? Os únicos primos estavam longe, né? A escola fechou, não tinha ninguém e ela ficou extremamente irritada nesse período. E, e aí ela utilizou bastante. E eu via bastante melhora, né, no dia a dia dela. Ela conseguia ter uma noite de sono boa, né? Ficava tranquila, né? Conforme ela foi passando por todos esses desafios, essas mudanças, né, na vida dela, ela foi superando aí. De vez em quando a gente ainda tem alguns problemas, né? Sim, mas Mas eu percebo muito que, às vezes, quando eu não tô dando muita atenção para ela, é quando ela começa a fazer de tudo para chamar minha atenção, tudo de errado, né? E aí, se tiver cansada, e aí é birra e gritaria na certa. Choro, 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 né? e comenta, Cris, então, assim, depois eu até posso falar de alguns pontos legais para os óleos essenciais, né? Ah, sim. Então, agora falando, a doutora Raquel falou da medicina chinesa, né? E dessa importância da gente buscar sempre uma alternativa mais natural, né? Que trate, né, a causa, a raiz, né? E não só vá lá mascarar os sintomas, né? Que é o que a medicina chinesa, os óleos essenciais, entre outras aí terapias alternativas, né? Fazem. Eu separei aqui alguns óleos, né? Tem vários, né? Que a gente pode utilizar, né? Eu gosto de um muito do Kit Kits. Inclusive, eu não encontrei ele, porque ele deve estar na casa do pai da Letícia, deve ter ficado lá. Um mix do kit infantil, né, que a gente tem, que é o STED, é um mix equilíbrio, né? Então, ele é um óleo que vai ajudar a criança a entrar num equilíbrio emocional ali, né? A ela se conectar, eu até anotei algumas coisinhas aqui, diminuir a inquietação, né? Crianças que estão super estimuladas, né? Até com tela, né? Ele vai ajudar, e assim, eu tenho várias experiências com ele, desses dias mesmos, que ela tá cansada, fez muita coisa, e aí chega na hora de dormir, ela às vezes é difícil. Hoje em dia ela já sabe que é hora de dormir, é hora de dormir. Mas tem dias que ela entra numa crise por algum motivo. Ah, não, eu quero arrumar a boneca. Eu falo, não, agora é hora de dormir. Ou quero aquilo, né? E eu falo, não, mamãe vai passar um olhinho agora em você, vou fazer uma massagem. Ela mesma já pediu uma vez, mãe, eu preciso de um olhinho. Faz uma massagem, ela gosta, Que né? hábito, né? As crianças gostam dessa conexão, né? Uma rotina, Do... né, Cris? Encontrar uma É uma rotina, rotina. musiquinha, às vezes aquela mesma musiquinha, ou um banho, né? Sim. Banho, que às vezes assim, É, só de tomar um banho já muda o chip, né? A criança, é, ah, ela um agora, abraço, né? gasto. A criança tá Sim, irra muito forte, principalmente quando pega coisa, fazer contenção, mas contenção amorosa, né? A uhum, gente, adultos, devemos dar uma respirada bem funda antes de é. atuar com uma birra, porque às vezes é da natureza humana, às vezes muitas mães se sentem A gente quer debater, né, ali, né? sente Mas a gente precisa colher, né? que queria controlar a criança, queria que a criança fosse É. certa. Só que se não passar por esse período aí da primeira adolescência, aí a segunda adolescência vai ser mais complicada. Então, assim, faz desafio, esse afrontamento, esse querer achar o limite, né? Então, muito legal essa rotina, né? Então, de repente, com os olhos, a massaginha, né? Ou mesmo com as fórmulas magistrais, vamos tomar vitamininha. Eu sempre falo que, assim, trazer um pouco o aspecto positivo da medicação e não como uma medicação que está sendo Sim, química ou nada do sim. contrário, como uma construção, né? Então, trazer Uhum. como um foco positivo. E aí a criança, nossa, você está falando dos olhos, imagina gostar das fórmulas, porque no começo ou tem que pôr com suco, ou tem que pôr com É. melzinho, tal, só que depois eu tenho criança, tenho vídeo, as mães me mandam. No começo, claro, não foi fácil a aceitação, então, Letícia mas
mesmo, né, Raquel? É. Ela toma medicina chinesa desde bebê, eu dava na Ah, seringa, nossa, amassadinha com água, né? Hoje em dia, quando eu preciso dar para alguma situação, eu macero no copo um pouquinho de água. Lê, olha, toma esse daqui que é para, lá, ajudar a diminuir alguma tossinha que ela tá também, né? Ou se pegou muita friagem, eu sei que ela tá querendo entrar em um quadro de pau, eu uso, né, tanto os óleos quanto a fito. Eu entro com as duas e, assim, eu sei que a melhora dela é incrivelmente rápida, né? é desde E eu gosto disso, né, de poder ter essas ferramentas, né, na minha mão. Eu me sinto poderosa, porque eu vou para qualquer lugar e eu levo as minhas duas maletinhas com as minhas coisas e eu não preciso, né, entrar em desespero, né? Ai, tem que correr para o hospital. Não, eu consigo atender ali diversas questões, né, com as minhas coisinhas ali. Eu gosto muito disso. E que mais? Ah, então, o STED, né? Que a gente tem o lavanda, que acho que todo mundo já conhece, né? São óleos aí que às vezes a pessoa fala, não, eu vou querer um lavanda primeiro, né? O lavanda é um óleo que não se dá bem com todo mundo. Às vezes tem gente que tem até pesadelos, né? Ele estimula muito a imaginação. O camomila romana é um óleo que é excelente, inclusive para os bebezinhos bem pequenininhos, né? Então, e ele é um óleo assim multiuso, eu falo, porque ele serve tanto para acalmar, né? Ele traz uma sensação de relaxamento muito grande. Ele ajuda a baixar febre, ele ajuda em caso de tosse, em cólica de bebezinho, então você pode usar a partir de 40 dias, né? E ele, inclusive, ele serve para fazer tratamento de desparasitação em crianças. Passar na barriguinha. pode ser uma das Hã? causas também, parasita, Também, né? E parasitas. que se não adianta ficar só fazendo tomar vermífugo, porque vai voltar. Enquanto não está trabalhando a base da pessoa, porque assim, você acha que vai ter verme que vai ficar dentro do corpo, se o corpo não está O favorável? corpo está equilibrado. Sim, A piscina exatamente. que está gelada, não. Agora, se tem inflamação, se o corpo, se o intestino está inflamado, se tem uma alimentação que tá legal, tal, claro. Aí eles vão falar, ou tem muito A doce, proliferação é menor, né, de vermes, né? pronto, é bactéria, é fungo, é parasita. Então, por isso Uhum. eu até brinco que eu sou uma ex-infectada, né? Porque eu também trabalhei com infectista, porque tem a base, é o corpo. O corpo que está saudável não vai desenvolver os vermes. Sim. Mas aí você tá com os olhos aí para mostrar, Cris? Eu tenho alguns aqui. O Stead eu não achei, né? Mas o Stead ele é igual um outro do Kit Kits, que é o Calmer também, que é um óleo excelente para. Ele tem a camomila romana. Esse é um Calmer aqui, ó. Calma. Então ele vem num formatinho de rolão. Vou pegar um que eu tenho aberto aqui. Esse aqui é um Adapt. Né? Então ele vem assim nesse formato. Então você já pode passar direto para fazer a massagem, né? Então, que local que a gente pode usar para fazer a massagem? Eu normalmente uso a região da coluna, né, para fazer uma massagem. Eu passo na solinha do pé. Uhum. E às vezes, dependendo se o negócio tá feio demais, eu passo um pouquinho na mão assim. E falo assim, faz assim, cheira um pouquinho. Sim, tá ótimo. E é engraçado, quando você falou palma da mão, aqui a gente tem um ponto para o pericárdio 8, a gente tem um porquê. É, Muito ansioso, muito irritado, esse ponto aqui é um pessoal ponto aqui. importante do protetor do coração, né? A pedra Legal. da mão. Então, claro, a palma da mão e a planta dos pés tem pontos muito importantes. Então, intuitivamente, a gente pode estar usando isso. Agora, especificamente para birra, esqueci de pegar o Tincão, para só um pouquinho. Então, especificamente, se a gente puder usar o Calmer, né? Enfim, que tem camomila, ou mesmo a lavanda, Uhum. eu não Ele tem camomila, lavanda. amo a lavanda.
Aí a gente estaria fazendo pontos específicos do fígado, pensando numa irritabilidade intensa, aquela criança que fez uma birra E daquelas. aqui nessa região aqui, ó. Sim, porque aqui, na verdade, quem rege o punho como um todo é coração. Parte emocional geral, pacotão de emoção, é coração quem rege. Sim. Fígado, igual eu falei, o fígado ele é o que, opa, gente, peraí, ó, fica você um pouquinho aqui, jogo aqui, ponho aqui um pouquinho, ele vai distribuindo para os outros órgãos e vísceras, né? Quem é, digamos, o grande boom, o grande imperador é o coração, né? Então, pontos para acalmar, vamos falar então do coração, já que a gente está falando. Esse aqui que eu falei, no meio da palma da mão. No meio da mão. Fazer massagem nas crianças. Pontas dos dedos, né? Tempo de fazer no corpo todo, porque quem que não gosta de massagem? Põe aí, fala aí. Nossa, eu lembro da Sandra, sua irmã, que me fazia massagem quando eu era criança, eu amava. Só de fazerem na palma da mão e na planta dos pés corresponde a massagear o corpo todo. E como fazer? Vocês podem fazer movimentos circulares, assim. Então, eu vou fazer na minha mão aqui. Movimentos circulares, né? E aí vocês vão estendendo e vocês vão trazer para cada articulação até a ponta dos dedos. E aí pode fazer uma pequena pressãozinha. Por quê? Porque na ponta dos dedos, das mãos e dos pés estão o final e o começo dos meridianos. Hora tem começo, entendeu? Então, só de você circular esses pontos, você poderia estar ajudando a desobstruir algum canal de meridiano que está. Legal. Tá? Então, por exemplo, pulmão. Você falando. Pode falar. Continua. Intestino grosso, enfim, só para vocês terem uma ideia, né? O dedinho pequeno é intestino delgado e coração. Mas não precisa ficar sabendo, só vocês levarem amor. Né? Não precisa fazer massagem na criança pensando, né, que lugar exatamente que é, né? Ou mesmo ficar pensando em outras coisas. Então, assim, dedicar realmente, nem que seja 5 minutinhos, para uma amorosa nisso, né? Então, como eu falei, circula e traz para o dedo, circula e traz para cada dedo, né? E o pezinho, a mesma coisa, super potente. Vocês vão ver melhorar muito as crises de birra. E se não tiver melhorado, manda mensagem pra gente voltar a falar. É incrível como é dedicação amorosa. E manter uma constância, né? Porque isso vai fazer com que ela passe por algum momento, né? Que ela esteja ali passando por alguma mudança, né? Um desafio ali. E você colocar uma constância, você vai ter um resultado ali bem legal, né? Exato. Pontos do coração, Cris. Axila, meio da axila. Pode apertar aí, você vai achar um ponto bem doloroso no meio da axila. Doloroso, não tem uma pessoa que não tem. Então, quando tem muito turbilhonamento emocional, uma criança que está muito mais da conta, faz aí umas cosquinhas, faz massaginha aí na parte da axila. Esse ponto aqui, que é o ponto daqui, né? Aqui, né? Parte porque é sempre a anatomia, sempre o braço, né? Então essa parte aqui interna é todo o coração, como eu falei para vocês, o dedo mindinho é o canal do coração. Quando você me falou de punho, é muito bom sim fazer massagem no punho. E a gente fazendo na gente mesmo, a gente sabe que é gostoso, né? Porque aqui tem coração, tá? E esse aqui é o punho é um lugar que a gente costuma muito passar os olhos, né? Porque é uma pele, ela é mais fininha aqui, né? Um local de fácil absorção, né? Para poder os olhos entrarem na corrente sanguínea, né? Então, eu uso muito aqui atrás da orelha, por exemplo, né? No dia a dia, né? Perfume, né? Como perfume, eu uso como perfume. E essa coisa das mãos, né? Você falou do formato, de apertar, né? Tem um dos médicos da Doterra, ele criou uma técnica, né? Que ele chama Aromatouch, tem uma sequência de óleos, né? Que é para você trabalhar várias emoções. E ele fala realmente da gente fazer a massagem aqui, levar para as pontas dos dedos, depois massagear aqui, né?
o dorso da mão, né? Então, é muito legal. E essa que você falou, né? Porque tem várias técnicas. Você poderia falar assim, Kel, qual que é a melhor forma, né? Então, tem os pontos específicos para acalmar, que eu diria, se vocês quiserem anotar aí, coração 3, que é fácil de achar na internet, mas é aqui na região do joelho que a gente já falou. Aham. É do 3, gente, esse ponto aqui, que é entre o dedão e o seu, aqui nesse meinho, aqui nesse gordinho, se vocês apertarem em vocês, vocês vão ver que acham um lugar que, nossa, que é um pouco doloroso, mas ao mesmo tempo gostoso. Então, assim, não precisa apertar forte na criança. Só de você Aham. colocar o óleozinho aí e fazer a massagem nesse ponto, olha, não tem. Acho que a birra já vai melhorar. Isso não tem como essa criança não melhorar. É tão incrível, gente. Os relatos das mães, até das escolas, assim, falam que a escola ligou para a mãe e falou: o que aconteceu com a criança? O que estão dando para a criança que mudou? Por quê? Porque tem uma mudança, inclusive os estudos atualmente, com o avanço da tecnologia, Cris, eles estão conseguindo ver a nível de sistema de neurotransmissores e tudo mais, inclusive a expressão gênica. As magistrais mudando a expressão gênica, não mudando Caramba, a forma como se expressa, né? Então, é muito interessante como legal. é. Então, tem bastante trabalho científico já aí sobre fórmulas magistrais. Que bom, né? Que eu acho que é um movimento, né? Que vem, as pessoas vêm buscando, né? Essas alternativas naturais, né? E os médicos também, né? Estão aproveitando essa onda para fazer as pesquisas, né? Cada vez mais a gente voltar lá às nossas raízes, né? Utilizar essa. E você trabalhar, por exemplo, um quadro de irritabilidade intensa, em que você vê realmente trabalhando a causa dessa irritabilidade, em vez de sedar essa criança, Sim, levando a uma intoxicação ainda mais importante do fígado, um deterioramento da função do rim, enfim, entre outras coisas. Então, acho que as pessoas estão começando realmente a conciliar, né? Ou mesmo conciliar o tratamento sim. e aos poucos Estão mais abertas, né? Tem pessoas. também. E eu acho que tá havendo mesmo uma revolução mesmo para É porque não só, não digo falando de birra, né? Mas é complicado, né? Você, toda vez que a criança tá doente, tá com alguma coisa, a pessoa vai para o hospital e é sempre as mesmas coisas. Às vezes, muitos médicos por aí nem olham direito, né? É tipo, é como você falou, é um protocolo ali geral, né? Para aquela situação, né? Não tem um olhar mais profundo, né? Para querer entender o porquê que aquilo está sendo causado, né? mais dois pontos que me veio agora na cabeça, assim, que é ajudar muito Fale. aquela coisa que tá muito agitada, tá fazendo birra para dormir, tá chorando, não sei o quê. Aí propõe essa massaginha, igual você falou, coloca aquela musiquinha e tal, não sei o quê, pega o olhozinho. E aí, aqui, só tomar cuidado com E, né? tomar cuidado, mas o que seria o terceiro olho, onde eu tenho esse sinalzinho aqui, é fazer massagem nesse ponto, um Uhum. ponto yin, muito poderoso para acalmar, né? Eu tô até eu sempre tenho uma fotinho do Quando Marco. a Letícia era pequenininha, eu lembro que eu fazia quando ela estava agitadinha, eu ficava aqui, É. passava assim, né, E eu outro passava aqui. é relacionado a fígado e coração, ou seja, sempre a parte do externo, se vocês quiserem fazer massagem, é bem interessante. A boca do estômago é relacionado ao coração, e embaixo fica do 14, se você palpar aqui, provavelmente eles vão ter do mais dolorido. Mas é no, mais embaixo da mama, ali já, tipo, na região do no osso. Olha, é uma reta entre o final do externo, que é esse osso aqui, tem uma hora que tá na boca do Ele estômago, acaba. faz Sim. uma reta, e faz uma reta, Aham. aí vai achar o Entendi. ponto 14. Vai achar, porque normalmente, opa, aqui,
Ai, é Eu doloroso. acho que eu Aí, achei. o anti-horário para Aham, descansar, para tirar aquela estagnação que está aí do fígado. Gente, vocês sim. estão nervosos, aperta o fígado 3 e aperta o fígado 14 e respira e solta. Sabe? Esse negócio Uhum, que o Cris tem até criança também que fica ah, suspira assim do nada uhum. do fígado. Então começou a ou tá dando, lembra fígado, pega já lavanda, pega o Calmex, faz um negócio, já pega o chai Rucho Tang, que é a fórmula ou long Sim. tang, trata o fígado, ou o sangue. Uhum. Enfim, não tem uma. A nossa intenção, né, Cris? Acho que não é dar uma receita pronta, mas essas pequenas. Sim. Eu acho que tem certeza, assim, entre melhorar a alimentação, realmente não ficar dando o que quiser para a criança. Ah, eu quero sorvete todo dia, ou sei lá, ficar comendo brigadeiro Sim. todo dia. Reduzir telas, né? Tem que fazer exercício, nada sem muito exagero, né? Assim, Quantidade de horas de sono, né? Adequado para a idade, todas essas coisas vão influenciar, né? Então, e aí, das pessoas que estão aqui, você que está você. travando, Ana Paula? É, para mim tá travando um pouquinho. Bom, a doutora Raquel, ela tá na França, gente. E eu tô aqui na escola da minha filha. Talvez seja por Ah, isso. Vamos ver noite. se de repente na gravação ela não fique travando. A Vocês Gisele. gostaram, gente? Foi muito legal. Ai, que pena, tá travando bastante. Será que era só É, para não, deu umas travadinhas o áudio, assim, né? Um pouco, né? E a Beth Souza também falando que os filhos amam. Ai, que bom. Funciona mesmo para esse sono mais tranquilo, né? E a criança ficar mais tranquila. Bom, É. vocês não têm dúvidas agora, mas quem tiver mais dúvidas para depois ou quiserem. Nos chamem Ah, depois. obrigada, Deli. Gostoso ter Obrigada, Gi. o retorno das pessoas. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem falar agora ou mandar depois. E, Isso aí. e aí, e também o que vocês querem que a gente aborde para a próxima live? É, quem tá aí, dá uma ideia pra gente poder fazer uma próxima live. Ana, gente, não precisa ser exatamente só sobre crianças, tá, gente? A doutora Raquel é pediatra, mas ela trabalha com a medicina chinesa de forma geral, Prática. né? Eu também vou colocar na prática para mim mesmo. Você sabe que mesmo estando bem, porque hoje eu vou te falar a verdade. Como todo mundo, né? A gente não é robô. Eu acordei meio pachucha, estonha. Não sei se é porque, né, deve estar para vir a menstruação. Aí eu já tomei meu Gamai das Al, vou confessar. Faço sempre um pouquinho de yoga e de manhã. Isso já, nossa, já muda o chip, né? Sempre gosto de tomar um banho ao acordar e para dormir. E não é só uma questão higiênica, é uma questão de, ao acordar, você também e aí e tira um pouco as experiências dos sonhos, né? Eu sonho toda noite, não tem, é sempre um sonho diferente, uma coisa. Todo dia eu tenho que fazer um trabalho de interpretação dos sonhos, é uma coisa bem legal. Mas e aí à noite para a gente também se preparar para esse sono, né? É Tirar um ritual, é um né? ritual de limpeza e agradecimento ao mesmo tempo. Pode A repetir. Ana pediu para você falar de novo sobre a massagem abaixo do peito. Ah, 14. É isso, Ana? E É, esse ponto, né? Esse é um bonequinho masculino, problema. Os homens e as mulheres têm o mesmo ponto, tá? E dos dois lados. Não quer dizer que o fígado do lado direito, que esse ponto só tá do lado direito, tá dos dois lados, tá? Então, é uma reta. Você vai fazer uma reta do mamilo para baixo e da ponta aqui, apêndice xifoide, que a gente chama que é o final do externo, apêndice xifoide, você faz uma reta pra lá. Então, uma reta para cá e uma reta do mamilo para cá. Então, acha, normalmente na gente vai ficar
aqui, né? Aqui tá a boca do estômago, a pontinha do... E abaixo da mama, vai ficar abaixo da mama esse ponto. Então, por isso que é tão bom, eu costumo fazer, Ana, massagens assim, dessa maneira mesmo. Né, é bem importante massagear mesmo, se não, né? Fazer os companheiros massagearem nossas mamas, mas a gente também. É, exame de autodiagnóstico, né? A gente estudar a mama nessa drenagem, né? Porque o canal do fígado rege muito aqui essa parte da mama, tá bom? Ah, adultos, ótimo. A birra Adorei, Gi. é muito, eu diria, nossa, como é gostoso trabalhar com fórmula magistral, porque a birra do adulto é muito realmente desintoxicar fígado, trabalhar com a parte alimentação, e coisas que poderiam, né, hábitos que poderiam, assim, não tem como tirar a irritabilidade se a gente ficar sedentário, né, gente? Tem que fazer exercício físico. Sim. Nem que seja 15 minutinhos de correr no mesmo propósito. Ah, não tenho tempo, não tenho espaço. Não, só da gente fazer, colocar uma música ou duas. Gosto muito de música africana. Para quando é para desestressar, aí soltar, assim, soltar ré, ri, vários e fazer essa conexão com a terra, sabe? Que eles fazem muito. Bom, agora vai vir o carnaval, né? A gente vai fazer conexão com a terra. Vamos voltar aí, né? Daqui a um mês no Brasil. Mas aproveitem aí o carnaval com moderação. E com moderação, quando eu digo evitar uma bebida alcoólica, né? Bebida alcoólica, entre outras coisas, porque vai afetar Tudo em excesso, né? Faz mal. o coração também gera muito calor do estômago e vai afetar a energia do coração também. Então, parte emocional, eu sinto em mim, quando tomo café, muito raramente, aqui e no outro eu fico irritável. Aí fala, nossa, por que eu tô assim e tal? Nossa, eu quase nunca tomo café, faz tempo que eu já consegui me... Ou tomo água morna, agora, por exemplo, só água morna, não precisa ser chá o tempo inteiro, ou um chazinho mesmo, sem teína, né? Uhum. Certo? Mas legal, Sim. Gisele, obrigada. A gente pode falar um pouco de adulto da próxima vez, né, Cris? A gente falou que ia falar pouco, mas não tem como. Tá, então, beijos. Obrigada, Cris. Obrigada, gente. Beijo, obrigada, Raquel, mais uma vez. Tchau, queridos. Até a próxima. Um beijo, tchau. Tchau, querida. Tchau. Eu só saio aqui, é isso? E você Só finaliza. você sair. Sai você que aí eu finalizo aqui. Beijos. Beijo, tchau.